Não ache que existe como você ter dinheiro de uma empresa, de uma atividade, sem conhecer essa atividade. Que piscicultura é só cavar um buraco, encher de água e jogar peixe? Eu já vou te dizer. Se o seu pensamento é esse, você quer lucrar produzindo peixe, já está errado. Eu sou Soraya, sua professora de piscicultura. A gente vai falar sobre um tema hoje, como é que você faz para ter uma piscicultura eficiente e lucrativa sem ter um profissional ou sem contratar um técnico. E, ó, eu já vou te dizer uma coisa. Não ache que existe como você ter dinheiro de uma empresa, de uma atividade, sem conhecer essa atividade, sem buscar a máxima eficiência, sem fazer de uma maneira que você busque profissionalismo. A questão é essa, tá? Se você acha que você vai conseguir fazer dinheiro através da piscicultura, sem aprender, sem contratar um profissional, de qualquer jeito, nas coxas, como a gente costuma dizer, só olhando o que o vizinho está fazendo e tentando replicar na tua piscicultura, ou achando que já sabe de tudo e que não tem mais nada para aprender, ou ainda que piscicultura é só cavar um buraco, encher de água e jogar peixe, eu já vou te dizer. Se o seu pensamento é esse, você quer lucrar produzindo peixe, já está errado. Não vai dar certo. Tá? E eu não tô jogando sal no teu olho, não. Eu tô querendo te colocar no chão. Não tem como você ter uma atividade rentável, lucrativa, fazendo tudo pelas coxas. No emprego que você tem hoje, na atividade que você faz hoje, se você faz de qualquer maneira, se você não entrega o resultado que o teu chefe te pede, se você não vende, se você não planta, se você não colhe, você vai conseguir ter lucratividade? Não vai. E no peixe não é diferente, tá bom? Então, sabendo disso, não tem como você fugir muito de duas coisas. Ou você contratar um profissional, ou você aprender as técnicas que vão te levar para uma eficiência de produção e, em alguns momentos, ter que contratar serviços terceirizados. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, você já sabe que você precisa trabalhar com profissionalismo, ok? Se você não quer tirar o dinheiro do bolso para todo mês pagar um técnico para fazer o acompanhamento da tua produção, por exemplo, você pode ir aprender essa atividade, né? Assim como a gente aprende plantação de melancia, assim como a gente aprende sobre produção de bovino, a produção de ovinos, de carneiros, né? De qualquer atividade, a gente pode aprender isso. E na piscicultura você também pode aprender e não obrigatoriamente depender 100% de um profissional o tempo todo na tua piscicultura. Só que para isso você precisa sentar sua bundinha na frente, numa cadeira, sentar na frente de um professor, sentar na frente de um consultor que te ensine, que te mostre esse caminho para você fazer a tua atividade de maneira eficiente, produtiva, ok? Mas, inevitavelmente, tem algumas coisas que você vai precisar contratar. Por exemplo, um projeto de implantação de piscicultura, a construção dos tanques de peixes. Se você não é um engenheiro, se você não tem noção de construção, você vai precisar sim, contratar um profissional para te ajudar a fazer esse projeto, né? Porque olha só, tinha um cliente meu logo no início da minha atuação profissional, né? Eu tinha mais ou menos uns 3 anos de atuação como consultora, e aí esse produtor ele tinha uma propriedade rural, ele já produzia bovinos, ele já arrendava parte dessa área rural dele para a agricultura, e ele tinha uma área e muita água e resolveu construir os tanques de peixes lá. Então, ele construiu 7 hectares de lâmina d'água. Um dos tanques era um tanque de 3 hectares de lâmina d'água. 3, tá? Um só tinha 3 hectares de lâmina d'água. E o restante dos tanques ele dividiu em tanques menores, de 3.500 metros quadrados aproximadamente cada um. E aí ele não fez o projeto, não contratou ninguém para fazer. Ok, foi lá, só chamou o cara
dos maquinários, né, da scrip e tal, da retroescavadeira, foram lá, eu quero um tanque aqui, fez mais ou menos de qualquer maneira, e o tanque de 3 hectares de lâmina d'água que ele construiu, ele não tinha feito o dimensionamento de volume de água que ia ser armazenado dentro desse tanque, ele não fez a consideração da quantidade de peixes que ia ter ali dentro. E aí, quando os peixes já tinham, né, aí quase 1,5 kg de peso corporal, que era o peso de abate do peixe que ele estava produzindo, que era tambaqui na época, ele já tinha 25 toneladas mais ou menos de peixe, né, dentro do viveiro dele. Claro, o peixe não estava 100% no peso de abate, mas ele já estava com esse peixe grande, quase pronto. Faltava 30, 40 dias para ele finalizar o peixe. Em época de chuva, e esse talude de 20 metros de comprimento desse tanque dele de 3 hectares de lâmina d'água estourou. Estourou, arrebentou. Abriu uma fissura, arrebentou. Porque depois, né, a gente foi fazer o estudo, ele me chamou, fui lá, ajudei a olhar a área e tal. A gente foi fazer o estudo, ele não tinha projetado a construção da parede do tanque para suportar todo a pressão, todo o volume de água, todo o volume de peixes que tinha dentro do tanque. E aí, esse talude abriu inteiro. E aí, imagine, levou embora 25 toneladas de peixe que estava praticamente pronto, quase pronto, como eu estou te falando. Única e exclusivamente porque ele não contratou um profissional para fazer. Ele não precisava ter o profissional todos os dias ali se ele aprendesse, né, ou se ele contratasse pontualmente um técnico para fazer a consultoria para ele, ou se ele tivesse contratado um técnico para dar o direcionamento para ele e ele só seguir esses direcionamentos. Ou seja, você não precisa ter um profissional o tempo todo dentro da sua piscicultura. Mas se você aprender o processo e só em ocasiões pontuais fizer essa contratação de profissionais terceirizados, de maneira terceirizada. Então, para implantação de projeto, quando você não está conseguindo enxergar onde você pode trazer melhoria, o profissional vai conseguir te ajudar e dar o direcionamento para você, e aí você contrata pontualmente. Na contrapartida, você vai lá e aprende todo o processo. Porque outra maneira que você tem é de fazer, sabe o quê? Ficar aprendendo na tentativa e erro. E ficar aprendendo na tentativa e erro vai te gastar muito mais tempo, vai te gastar muito mais dinheiro do que você está imaginando, como o exemplo desse Henrique, o produtor que eu estou te contando. Que só com 25 toneladas de peixe que ele perdeu, peixe de 1,5 kg aí, de 1,4 kg, 1,5 kg que ele perdeu, abriu, foi embora para o leito do rio. Ele já teria pago quantas vezes a contratação de um profissional, a contratação de um técnico, ou cursos que para o funcionário dele que fosse, para ele aprender. Quanto de dinheiro ele jogou fora no primeiro ciclo de produção dele, porque ele achava que produzir peixe era só levantar uma parede, jogar água dentro, jogar o peixe dentro e vamos ver o que vai dar. E não é assim, eu estou falando isso para você porque eu já vi muita gente perder dinheiro porque acha que sabe muito. Já falei para vocês essa frase que eu gosto de dizer. Não tem um ditado que fala assim, ó, de médico e louco todo mundo tem um pouco? Eu gosto de dizer assim, ó, de psicultor e louco todo mundo tem um pouco, porque todo mundo acha que sabe produzir peixe. Todo mundo acha que sabe. Inclusive, eu tenho vários conhecidos que, quando estão em roda de conversa comigo, eles querem bater o pé e falar, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito. Tá bom, né? Vai lá, faz, toma na cara. Muitas vezes, na maioria das vezes, toma na cara quando vai contra o que um profissional está dizendo. Tá? Na maioria das vezes. Então, eu estou aqui porque eu sou tua amiga, eu quero te mostrar que existe sim a possibilidade de você produzir peixe de maneira eficiente, lucrativa, otimizar a tua propriedade rural, otimizar a área que você tem, parar de ficar só tirando dinheiro do bolso para pagar boleto de ração e fazer a sua piscicultura ser lucrativa. Mas você tem que ou aprender ou ter alguém que te ajude a passar por esse processo. Quer ver outro exemplo? Um outro piscicultor. Ele parou depois a atividade,
né? Ele fez uma safra de produção só, depois desse ocorrido. Então, ele comprou, na época, pintado. Eu não sei se vocês sabem, né? Tem gente que está aqui, talvez não saiba. O pintado é um alevino de peixe, é um alevino caro. A gente compra o alevino de pintado por 80 centavos. Na época, era 80 centavos. A unidade do peixe, né? A unidade do peixe era 80 centavos. Hoje, você paga mais de R$1,50 por peixinho. Por peixe aí de 8 a 10 centímetros de tamanho. Então, o piscicultor tinha comprado, na época, ele era agricultor, tinha uma represa, quis colocar o peixe dentro dessa represa, sem ter acompanhamento, sem ter estudado nada, sem ter pedido orientação para nenhum produtor, para nenhum técnico. Foi lá, comprou 80 mil alevinos de pintado. 80 mil alevinos de pintado. Esses peixes já estavam com 20 gramas, mais ou menos, de peso. Né? Então, eles já tinham ali, já fazia uns 40 dias que ele estava arraçoando esses peixes e instalou uma doença dentro do viveiro dele, dentro do tanque de peixe dele, por conta de erro, inclusive antes dele ter colocado os alevinos dentro da represa. E aí, quando ele foi chamar um técnico, que na época fui eu, quando ele foi lá me chamar, ele me chamou. Ele já tinha tomado algumas atitudes antes de eu chegar na piscicultura, e quando eu cheguei lá, não tinha mais o que pudesse ser feito, não tinha mais nada que pudesse ser feito para salvar os peixes. Ou seja, ele perdeu 80 mil alevinos de pintado por doença e única e exclusivamente por erro antes da implantação desses animais dentro do tanque dele. Porque ele não sabia a condição em que o tanque dele estava, a represa dele estava lá. Então, imagine ele jogar no lixo todo esse dinheiro, não só dos 80 mil alevinos que ele comprou por 80 centavos cada unidade na época, além disso, toda a ração que foi fornecida ao longo desses 40 dias de arraçoamento desses peixes. Tudo porque ele não buscou técnico, não buscou conhecimento, não buscou informação e foi fazendo tudo nas coxas, foi fazendo tudo de qualquer maneira, né? Tirando ideia da cabeça. Tá tudo bem. Eu conto essa história para vocês porque tá tudo bem. O meu dinheiro, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro. Eu sei o quanto vale o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que eu sou para ganhar, para comprar as minhas coisas, para pagar o meu custo de vida. Cada um sabe o tanto de dinheiro que está disposto a jogar no ralo, que está disposto a deixar literalmente ir rio abaixo, tá? Cada um sabe qual é o tamanho da dor do seu bolso. Eu estou aqui para te mostrar que existe jeito mais barato de você aprender a atividade. E a maioria e assim, para ser bem sincera, o jeito mais barato é ou você contratar um profissional ou você aprender todo o sistema de produção. E aí, para você contratar um profissional, muitas vezes você não vai encontrar um profissional na tua cidade para pagar esse profissional todos os dias na sua piscicultura. É por isso que a gente, graças a Deus, está aí em tempos modernos, por telefone, para um cliente de Cuiabá, e ele me falou: eu já fiz consultoria com o Fernando, quando ele ainda estava morando nos Estados Unidos, com outras pessoas que são de outros lugares. Então, existe a possibilidade de você contratar profissionais, mesmo que você não tenha o técnico lá na tua cidade. Não fiquem achando, ai meu Deus, eu não tenho a pessoa aqui, ou ficar contratando gente que você não sabe que entrega resultado, ou que acha que sabe alguma coisa, porque é comum, né? A gente vê, é zootecnista, ou é veterinário, ou é alguém da área da produção animal, mas que nunca lidou com a piscicultura, dificilmente vai saber te orientar em relação à piscicultura. Inclusive, essa é uma das coisas que eu não sei se vocês sabem, né?
Eu sou professora dentro de universidade, a piscicultura é uma das disciplinas que não são trabalhadas de maneira muito forte, tanto nos cursos de zootecnia quanto nos cursos de medicina veterinária. Ou seja, o profissional, se ele não se especializa, se ele não atua desde o início da carreira dele dentro da área da piscicultura, ele não vai saber, ele não vai ser uma pessoa com formação para conseguir te orientar sobre a produção de peixes. É diferente do que, de aves até que a gente sabe um pouco, né? O zootecnista, eu sou zootecnista, quando você sai do zootecnista da faculdade, de aves até que você sabe. De bovinos até que você sabe, mas de peixe, se a pessoa não vai para a área específica, não consegue orientar. E assim, eu tô falando orientar com finalidade comercial. Para lazer, para brincar de peixe, de aquário, ter um tanque no fundo de casa. Isso aí tá tudo bem. Isso aí você faz do jeito que você quiser, do seu jeito, de qualquer jeito. Eu estou falando orientação profissional, orientação para lucratividade da atividade. Não estou falando, é só jogar água, pode colocar aí não sei quantos peixes e vai dar tudo certo. Não. Estou falando para que você consiga pagar a ração, para que você pague a ração, venda o peixe, sobre dinheiro no teu bolso. E aí, o que existe de possibilidade? Existe de possibilidade você estudar sobre isso, estudar sobre atividade. Não à toa, né, na produção animal, de maneira geral, a gente não precisa, para atuar na produção animal, ter a assinatura de um profissional. Salvo exceções em algumas partes da biosseguridade, né, em alguns setores da atividade da produção animal. Mas, via de regra, não. Então, se você adquirir conhecimento, adquirindo conhecimento, você coloca isso em prática e traz resultado, é isso. E é isso que nós que somos técnicos buscamos, inclusive, todos os técnicos que vivem de consultoria. É que o meu cliente possa aprender a ponto de caminhar com suas próprias pernas. Porque é isso que faz a cadeia produtiva evoluir mais e mais. É isso que faz a cadeia produtiva evoluir mais e mais. Então, você precisa sentar a tua bundinha na cadeira e assistir, seja presencial, seja online, seja ir em um lugar que você conhece, seja conversar com outras pessoas, seja participar de eventos onde tenha muita gente, mas gente que já está fazendo isso de maneira comercial, de maneira profissional. Não ficar se espelhando no vizinho que está perdendo peixe o tempo inteiro. Não ficar se espelhando no vizinho que está batendo a cara o tempo inteiro e não tem nunca nem dinheiro para pagar o boleto da ração. Não é nesse piscicultor que você tem que se espelhar. Você tem que se espelhar nos caras que já estão lá, ó. Sabem quem? Na galera que já produz, que já vende, que já lucra, que vive disso, que já tem resultado. Em consultor que já tem resultado. Essa semana eu estava lendo formulário de pesquisa. A gente faz formulário de pesquisa, inclusive, né, para você que está inscrito aí na Rota da Piscicultura Produtiva, por que a gente faz? Eu e a minha equipe. Por que a gente faz formulário de pesquisa? Para eu entender qual é a dificuldade que o piscicultor tem no campo hoje, lá no dia a dia, e com isso eu consegui ajudar. Porque não adianta eu ficar aqui ensinando coisa aleatória se o que eu estou ensinando não servir para você. Eu preciso ensinar para você o que vai servir para você. Então, eu estava vendo lá, aí lendo, qual que é a sua dificuldade? Aí uma pessoa respondeu assim: minha dificuldade é eu não consigo contratar um profissional e uma vez eu contratei um técnico e ele sumiu, tipo, né? Sumiu, contratou o técnico e o técnico sumiu. Toda vez que você vai contratar uma pessoa, não sei se vocês são assim, eu sou assim. Se eu vou num médico, se eu vou numa loja, se eu vou comprar alguma coisa, principalmente se não é de nome forte que eu conheça, eu vou pesquisar a respeito dessa pessoa, desse profissional.
Eu vou fazer um serviço, vou num dentista, eu vou pesquisar se esse profissional entrega resultado, se as pessoas gostam do serviço daquela pessoa, se essa pessoa é idônea, se o preço dessa pessoa está condizente com o tipo de serviço que ela entrega e com o preço de mercado que está sendo praticado. Eu pesquiso. Se você não pesquisa isso, é fácil mesmo de você contratar um técnico e ele, ó, dá no pé. E ele dá no pé. Então, pesquise. Ah, eu preciso contratar um. Pesquise essa pessoa. Se essa pessoa entrega resultado, se você conhece, se tem outras pessoas que podem dar indicação, para que você não passe por o mesmo problema que um dos meus alunos aí da Rota Psicultura Produtiva teve, de contratar um técnico e o técnico dar no pé. De faltar comprometimento, de faltar responsabilidade, de quando a coisa apertar, tá com problema, você não conseguir encontrar o cara ou a mulher. Então, tem que ir atrás e conseguir ter, né, recomendação, né, dessa pessoa. Porque aí você, ó, beleza, tais pessoas recomendaram. Ok. E aí, já que eu estou falando para você, né, de estar ou aprendendo sobre a atividade, ou ter orientação de um profissional que tenha sido recomendado, ou que você conheça os resultados que ele te entrega, que ele pode vir a te entregar, eu vou te dizer, aproveita e participa junto comigo da Rota da Psicultura Produtiva. Para vocês todos que estão aqui no YouTube junto comigo agora, para todo mundo que está aqui no Instagram junto comigo agora, se você não se inscreveu ainda na Rota da Psicultura Produtiva, que é o evento onde eu vou fazer online, vou te ensinar o caminho que você precisa passar, percorrer para ter um faturamento de R$125 mil. Alunos meus, clientes meus já estão colocando em prática muito do conhecimento que eu adquiri ao longo desses 11 anos de atuação profissional, desses 11 anos de estudo a respeito da produção de peixes e colhendo os seus resultados. Então, eu espero que você esteja inscrito. Se você não está inscrito ainda, não perca tempo. Clica nesse link que tem aí no chat do YouTube. Coloca seu nome, seu telefone, vai lá, participa do evento. Começa segunda-feira, ó, aproveitando aqui, né? Começa segunda-feira, mas o evento é um evento fechado, só para quem está inscrito, e ele acaba dia 5 de agosto. O evento vai até o dia 5 de agosto. Então, ao longo da próxima semana, é o tempo, a programação do evento acontece. É online? É online. Ah, senhora, mas se é online, por que acaba? Porque assim, é um evento, não é um negócio que fica aí para sempre. Filme acaba, novela acaba, série acaba, tudo acaba, né? Então, é um evento. Então, vai ficar disponível para você assistir, baixar o conteúdo, tirar dúvidas, tá? Vai ter um momento lá do evento onde você vai lá, coloca todas as suas dúvidas que você tiver. Eu mesma vou lá, respondo um por um das dúvidas, das perguntas, de tudo que vocês colocam lá dentro da Rota da Psicultura Produtiva. Eu mesma vou lá e respondo um por um. Então, é um momento de você aprender, de você colocar em prática também, porque não é só aprender, é colocar em prática tudo que eu ensino para poder fazer a sua psicultura ser eficiente e lucrativa. Conto com você? Eu espero que sim, eu espero que você já esteja lá. Aproveite e já chame outras pessoas também para participar desse evento, tá? Então, a partir de 1º a 5 de agosto, a gente vai ter esse evento e você não pode ficar de fora se você quer ter mais dinheiro, mais eficiência produtiva aí na sua psicultura. Eu vou responder algumas das perguntas de vocês aqui, porque tem bastante gente aqui no YouTube hoje. Galera que tá aqui no YouTube, ó, 91 pessoas no YouTube. Gente, vamos curtir essa live, tá? Me falem se a live faz sentido para vocês.
curtam, se inscrevam no canal para vocês receberem a notificação, né, de toda vez que sai um vídeo novo para vocês. Deixa eu ver, galera, ó, Rio de Janeiro, gosto de ver de onde vocês estão falando, Goiânia. Boa noite, Vicente, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, Claudenir de Rondônia. Claudenir está inscrito, ó, já estou na guarda da rota, que joia. Josiane é novo no canal, é de Minas. Que bom, seja bem-vindo. Já se inscreve, aproveita, ó, e participa, tá? A gente vai fazer a rota da piscicultura produtiva dia 1º de agosto que começa. Adriano, boa noite, a melhor professora do Brasil. Obrigada, querido, meu aluno lá de BH. Quem mais aqui está falando? Pessoal de Kleber de Gonçalves, Minas. Se eu tiver os tanques, eu consigo fazer os cálculos para saber o que eles suportam? Sim, Roque. Inclusive, esse é um dos cálculos que a gente vai fazer na rota da piscicultura produtiva, tá? É um dos cálculos que eu ensino na rota da piscicultura produtiva. Se você está inscrito, você vai aprender lá. Cosme de Menezes, da Bahia. Tá chovendo muito, que ótimo, hein, Cosme? Que bom, aqui tá seco, aqui onde eu tô. Qual o tamanho ideal de um viveiro escavado? Eduardo, depende, tá, do teu volume de água. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido sobre, né, para que você entenda que não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que encontrar ou aprender ou contratar, não tem como fugir. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau, até amanhã.